nada que se compare, nossa esperança. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser da condenação. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, oh Deus. Tua presença, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor, nada que se compare, nossa esperança. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser da condenação. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, oh Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, oh Deus. Tua presença, Deus. Tua presença, Deus. Faz-nos sentir quão real é a tua presença. Revela-nos mais e mais da tua glória. Faz-nos sentir quão real é a tua presença. Revela-nos mais e mais da tua glória. Faz-nos sentir quão real é a tua presença. Revela-nos mais e mais da tua glória. Faz-nos sentir quão real é a tua presença. Revela-nos mais e mais da tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque mesmo nós não merecendo o teu amor, tu nos amas. Obrigado porque podemos estar diante de ti, Senhor, justificados por ti, Senhor. Deus, que o nosso coração seja somente teu. Que a nossa vida, Senhor, seja entregue nas tuas mãos, Senhor. E possamos ficar sensíveis ao teu Santo Espírito, Senhor. E entendermos como tu nos falas. Entendermos os momentos, os tempos, as temporadas. E a valorizarmos aquilo que tu fazes através de nós, através de outros, a ficarmos conscientes da tua presença, Deus. Porque às vezes a nossa parte emocional, às vezes o nosso corpo carnal, nos impede de ter essa consciência. Às vezes as situações da vida, os sentimentos nos impedem de ter a consciência que tu és real.
que Tu nos amas e que Tu tens o melhor para nós e que nós possamos ter o discernimento que às vezes as dificuldades que vêm à nossa vida são o Teu melhor, porque Tu conheces a nossa vida, Senhor. Por isso nós possamos ter um coração humilde na Tua presença, um coração desejoso de conhecer o Deus real, não o Deus de fantasia, o Deus verdadeiro, não o Deus de mentira. Então ensina-nos nesta tarde a entender, Deus, tudo aquilo que Tu tens para nós. Fala ao nosso coração, Senhor Jesus. Ajuda-me a partilhar a Tua palavra, porque Tu conheces o meu coração. Sabes que ele não é perfeito. Sabes que muitas coisas, Senhor, ainda me tens de ensinar. Mas que a Tua palavra, Senhor, seja sempre a Tua palavra e que seja um simples instrumento nas Tuas mãos, Jesus. E que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor. No Teu santo nome, Jesus. Amém. Deus é bom. Gratos a Ele pela Sua presença. Vamos tomar os nossos lugares. E fico contente por vos ver. Alegra o meu coração. E hoje quero partilhar algo convosco que Deus tem falado ao meu coração. E vamos ficar sensíveis, está bem? Quem quiser tomar nota, apontamentos, é sempre bom. Aproveitem, amém? Sempre que vimos aqui, é sempre lições para a nossa vida. Deus nos ensina sempre. Sempre. Ele está sempre a ensinar, não é? Então nós... Há coisas que Deus tem falado ao meu coração nestes tempos e nós ouvimos e falamos que vivemos tempos difíceis, tempos de pandemia. E está a haver um estudo há uns tempos que deixámos de hoje, devido à pandemia, foi reduzido o evangelismo das igrejas, reduziu a nível de irmãos a partilharem a sua fé. E a verdade é que a nossa fé com isto tudo tem se tornado tímida. Mas a verdade é que também, por outro lado, Deus tem falado ao meu coração e uma certeza eu tenho. E eu falo com isto com toda a certeza. É que nada do que está a acontecer é um acidente. Porque tudo é o plano de Deus. Tudo está no plano e no propósito de Deus. Então... nada disto é um acidente, nada disto foge ao controle de Deus e tudo está no seu controle, permanece no seu controle. E outra das certezas também que eu tenho é que Deus me preparou para estes tempos. Porque todas as escolas e situações que passei no passado, foi Deus a me moldar a mim para estes tempos. E acredito que se tu estás aqui hoje, Deus também te preparou para estes tempos que estamos a viver. Então, Deus nos prepara para determinados tempos, épocas, estações, para nós sermos instrumentos nas suas mãos. E isto é algo que tu deves ter no teu coração. Deus te chamou e Deus tem nos chamado e preparado para este tempo, para servir a Deus e para a sua glória. Então, há dias eu ouvi alguém a dizer que Deus, disse, Deus ama os obedientes e Deus não ama os desobedientes. E eu acho isso incorreto, porque, na verdade,
Deus ama os desobedientes. Sim, Deus ama os desobedientes também. Porque Deus ama a todos, não é? Então, hoje eu quero falar acerca dos desobedientes que Deus ama. O Deus que dá segundas oportunidades. Eu não gosto muito da questão de segundas oportunidades, mas para vocês entenderem. E a verdade é que nós estamos aqui e somos todos uma cambada de desobedientes. Ninguém se escapa. Então nunca posso dizer que Deus ama os obedientes e não ama os desobedientes, mas Deus ama a todos. Então há uma passagem, eu quero falar daquele que me parece um desobediente típico, porque nós vamos esmiuçar um pouco isto, que é Jonas. Todos nós já ouvimos a história de Jonas, seja na televisão, seja onde for. Já lembramos que Jonas, Deus lhe deu uma grande missão de ir pregar a uma cidade, mas Jonas era contra essa missão, não queria fazer. Possivelmente porque a cidade era muito grande, ou porque era uma cidade de gente maluca, e Jonas achava que eles não mereciam salvação, ou que não iam aceitar. Seja qual for as razões, todas de Jonas, Jonas não quis e tentou fugir. Todos nós sabemos isso. Jonas depois foi apanhado por um grande peixe, alguém diz que é uma baleia, seja o que for, foi um grande peixe. Então, diz lá em Jonas capítulo 3, que é a nossa passagem base, do verso 1 ao verso 3, diz assim: E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra de Deus. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Então, o primeiro ponto, nós estamos diante do Deus da segunda oportunidade. E nós olhamos para Jonas. Jonas é limitado. O pequenino Jonas. Jonas o pequenino. Jonas é alguém que foge da vontade de Deus. E Jonas é fraco. Todos nós, se calhar, nos identificamos com Jonas. E a verdade é que Deus enviou um peixe para segurar Jonas. Deus continua a ter um plano na vida de Jonas, mesmo depois de ele desobedecer. Simples isso. Nós pensamos que quando desobedecemos a Deus, os planos de Deus na nossa vida acabam, mas não é verdade, os planos de Deus continuam. Os dons permanecem. É uma passagem que diz na Bíblia, às vezes nós pensamos assim, porque é que aquela pessoa que é um grande pregador, não vou se você faz essa confusão, aquela pessoa às vezes que é um grande pregador, ela desobedece a Deus, tem uma vida não pura, mas continua a ser uma pessoa influente, a falar muito bem, a ter o seu dom. Porque a Bíblia diz que o chamado e os dons são irrefutáveis, não mudam, Deus não tira os dons nem o chamado. Deus dá-te um dom, e tu podes ter muito sucesso com o teu dom, mesmo estando em pecado, e o teu dom continua a dar frutos, porque os dons eles são imutáveis, eles não são retirados. E a pessoa até continua a ter sucesso. É por isso que depois há uma passagem que Jesus diz, quando eles viam, Mestre, deixa-nos entrar, Jesus, afastai vós de mim, que vocês praticais imoralidades, vivem impiedade. Quando eles dizem, mas nós curámos, nós fizemos isto e isto por ti, e Jesus diz, afastai-vos vós de mim, porque vocês viviam uma vida iníqua, uma vida em pecado. Eles tinham o dom, mas não eram santos. Então os dons, Deus dá dons às pessoas, elas, mesmo desobedecendo a Deus, os dons podem estar a dar resultado, eles podem estar a ser pessoas usadas, pensamos nós. Deus deu-lhes um dom, mas no fim de vida isso não vai valer nada, o resultado, porque o que interessa é a integridade, é o coração. Então eu posso ter um bom dom, eu posso pregar a minha vida toda, ser um bom pregador, ter muito sucesso, mas no fim da minha vida eu ser julgado no tribunal como não salvo, não perdoado, porque eu conhecia e eu justificava os meus talentos e os meus resultados para que Deus me aceite. Não interessa isso. Podes ser o maior evangelista, mas se a tua vida não estiver bem com o Senhor, os resultados não vão te salvar. Estão a entender isto? Isto é um ponto aqui à parte. Jonas tinha dado costas para Deus, mas Deus não havia dado as costas para Jonas. A grande sorte de Jonas não é o peixe o ter vomitado. E o azar não é o peixe o ter comido. E sabes, tu até podes ter todos os peixes a favor de ti, na tua vida, mas se tiveres Deus contra ti, estás tramado.
O peixe não era o problema de Jonas. O problema de Jonas era Deus que estava contra a sua vontade. Porque os planos dele não podem ser frustrados. Mais à frente vamos falar disso. O peixe era a segunda oportunidade de Deus para Jonas. O problema de hoje em dia é que nós, cristãos, não entendemos que a maior parte dos problemas que vem à nossa vida são os peixes que Deus traz à nossa vida para nos levar de volta ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Estão a entender isto? Nós às vezes estamos a interpretar o problema sendo o problema e não interpretamos que o problema que está a acontecer na nossa vida são as oportunidades que Deus está a dar à nossa vida e nós voltamos para o caminho dele. Porque o Deus da segunda oportunidade. Então, o problema não é o peixe. O problema não é o peixe ter comido. O problema de Jonas era que Deus estava contra a vontade de Jonas. E queria que Jonas voltasse para o caminho que ele queria. Então, às vezes, tratamos as oportunidades de Deus como problemas e as perdemos porque as tratamos como problemas. Muitos de nós já passámos momentos difíceis na vida. E olhamos para eles como grande problema na minha vida. Mas Deus me ensinou que muitos problemas foram as segundas oportunidades de Deus. Foram o livramento de Deus para a minha vida. A baleia ou o peixe grande foi o livramento de Deus para a vida de Jonas. Amém? O segundo ponto diz lá no verso, o primeiro era veio a palavra do Senhor a segunda vez e a segunda é levanta-te e vai. Deus nos envia de novo. Deus nos dá a instrução de novo. Ok, chega do teu momento de loucura, chega do teu momento de desvaneio, eu vou-te enviar de novo, vou-te dar a ordem de novo. Bora lá começar outra vez. Deus envia-te de novo. O Senhor dá mais uma oportunidade para ti, para mim. E às vezes nós não temos noção, mas temos de ter noção disso. Deus nos dá oportunidades na nossa vida, de nós entrarmos na sua vontade, naquilo que Ele tem para nós. E a verdade é que tu não mereces, eu não mereço. Vamos nos deixar de vitimismos ou de queremos ser levados ao colo. Nós não merecemos. Nós não merecemos. E precisamos levar isto a sério. Nós não podemos banalizar aquilo que o Senhor diz, porque se o Senhor diz, levanta-te e vai, eu não posso continuar a ir no oposto que Deus me está a dizer. Eu não posso continuar a ir no oposto daquilo que Deus está a dizer para eu fazer. Eu preciso de olhar para as coisas e agarrar-me a essas coisas que Deus me diz. Muitos caem no caminho, desistem, porque banalizam aquilo que o Senhor diz. Alexander White diz, a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Recomeços. Recomeçar. E eu, quando vi esta frase, eu pensei, puxa, faz todo o sentido. Quantos de nós já não recomeçámos tantas vezes, tantas amizades, tantas relações, tantas coisas? Recomeços. 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 Bora lá. Vamos recomeçar outra vez. A vida cristã vitoriosa é uma vida de recomeços. De uma série de recomeços. Jonas tinha caído, ele pecou, e ele queria desistir, porque diz que Jonas parou debaixo de uma árvore e pediu ao Senhor para que o matasse. Ele queria desistir. Ele queria desistir da vida. Mas Deus o chamou de volta. Deus o voltou a chamar, a confiar nele, a sua palavra. E a verdade é que esta mensagem, quando eu falo isto não é... Esta mensagem é para pecadores quebrados. Gente que, ok, Senhor, eu quero voltar para o teu caminho e entender a tua vontade. Eu quero voltar a ouvir a tua voz. Eu quero voltar para os teus braços. Esta mensagem é para um pecador quebrantado. Porque tu precisas saber que não é o pecado que dá a última palavra da tua vida, mas é Deus. Deus é que dá a última palavra. E nós vamos pensar em exemplos. Se eu não me desse exemplos, não era a minha pregação. 4 homens que foram perdoados e restaurados. Nós temos o exemplo de Abraão.
maior parte de vocês, alguns conhecem a história de Abraão. Já tinha uma idade avançada, vivia lá numa terrinha, Deus o chamou para fazer dele pai de uma grande nação. A sua mulher era estéril, não tinha filhos, imaginem. Abraão saiu, meteu-se ali em mentiras, em esquemas na sua vida, e mesmo assim Deus o usou. Deus usou a sua vida, ele foi chamado o pai da fé. Porque ele teve fé. Mas na verdade o seu percurso é cheio de momentos de desobediência a Deus. Estão a entender isso? Moisés, o que é que Moisés fez? Moisés matou, foi um assassino. Moisés matou alguém. E depois Moisés, quando tentou ajudar o povo, eles disseram, mas agora quem és tu? Não foi reconhecido. Moisés foi para o deserto, Deus o trabalhou durante 40 anos no deserto, para depois voltar e ser usado por Deus, e se tornar um legislador das leis, que ele é que transmitiu os 10 mandamentos. Imaginem Moisés a dizer, olha, não matarás. No entanto, ele matou. Deus usa quem Ele quer, Ele restaura, Ele renova, Ele dá início, dá novas oportunidades. Pedro que disse ao Senhor que morreria por Ele, que não. Pedro que prometia a sua vida ao Senhor. Pedro que dizia ao Senhor isto e aquilo. Mas quando o Senhor foi preso, ele negou o Senhor 3 vezes. 3 vezes ele negou o Senhor. Mas Deus o restaurou e deu-lhe outra oportunidade de ele ser um pilar na obra. Outra pessoa, porque há poucos nós ouvimos, João Marcos. Vocês vão falar de João Marcos? Já não se lembram. João Marcos era um jovem missionário que foi com Paulo e Silas numa viagem missionária. E João Marcos, naquela altura, a meio da viagem missionária, ele disse que estava com saudades, queria voltar ao pé da família. João Marcos é aquele missionário de 3 dias, aquele que quer fazer, mas quando chega lá foge. É aquele missionário que quer fazer missão, mas depois quando as dificuldades, quando os problemas acontecem, ele logo foge. Mas a verdade é que, passado um tempo, Paulo, nesse momento, Paulo chateou-se com João Marcos, porque imagina, ele ficou a fazer birrinha, queria ir embora, o apóstolo Paulo ficou danado com ele, diz lá que eles tiveram uma grande zanga, e que não o ia levar para trás, não ia voltar para trás para o ir deixar a casa. Então havia lá o irmão Barnabé, que é conhecido por ser um irmão muito amoroso, lá fez a vontadinha a João Marcos, e levou João Marcos para casa, para o pé da avózinha, beber um copinho de leite com chocolate, para estar no conforto. Mas a verdade é que mais à frente, na carta aos Timóteos, Paulo diz a Timóteo, diz-lhe assim, olha, Timóteo, traz contigo João Marcos, porque ele é-me útil no ministério. Estão a ver a diferença? João Marcos, a criança imatura, com João Marcos, que era útil e importante para o ministério do apóstolo Paulo. Porque as pessoas, porque Deus dá oportunidade e Deus restaura. Então, da mesma forma, Deus também nos dá a oportunidade de nós recomeçarmos, de nós voltarmos para o seu caminho. Mas a verdade é que, eu vou usar esta expressão e peço desculpa, mas na verdade nós somos uns cagões. Estamos sempre todos borrados de medo. Nós não queremos assumir... Pronto, o João ficou já danado, eu não devia ter dito isto. Faz mal. Nós ficamos borrados de medo porque nós temos medo de um compromisso real e a sério com o Senhor. E fugimos de tudo o que é compromisso. Mas Deus pode mudar o teu coração. E nós precisamos de homens, principalmente de homens, a sério, os homens estão aqui e ouçam. Precisamos de homens que se deixem de ser meninos e possam assumir posição na igreja, de anunciar a palavra, de serem pregadores, de ensinar outros. Homens, nós podemos ficar firmes, porque somos chamados para isso também. Porque estou cansado, não é que tenha nada contra as irmãs, mas estou cansado de ver muitos casamentos em que a pessoa que prega mais é a mulher e o homem não prega, o homem não faz isso. Homens, vamos firmar-nos. Estão aqui 3 homens,
Vamos firmar-nos no Senhor para pregar. 3, o pau está lá em baixo, pronto. Vamos nos firmar no Senhor, ler a palavra do Senhor, sermos homens, para nos chegarmos à frente e dizer: eu quero pregar, quero ensinar, quero aprender, quero ser pilar. Não sermos marionetes da sociedade, mas sermos homens que marcamos a diferença. Ponto 3. Nós servimos o Deus que os seus planos não podem ser frustrados. Lembrem-se disso. Nem tu, nem eu podemos frustrar os planos de Deus. E quando Deus quer, até podes chorar. Quando Deus quer, até podes morrer. Porque os seus planos vão ser sempre feitos. E isso nós temos de ter sempre consciência. Seja comigo, sem mim, seja como for, os planos de Deus vão acontecer. Diz lá: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante de Deus, de 3 dias para percorrê-la, muito grande. Sabem, só alguém muito imbecil, isto posso dizer, não é muito mau. Okay. Só alguém muito imbecil permanece o mesmo após um livramento de Deus. Simples. Muitos de nós já passámos por momentos duros e chorámos na hora da aflição. Éramos um ferro quente, prometemos muito a Deus. Quem já não fez isto? Mas com o tempo nos tornámos ferros frios, rígidos, difíceis de dobrar. Hoje ficamos frios e vazios, não somos perseguidos, mas estamos animados e não sabemos porquê. Eu já ouvi tanto isso. Eu acho que é simplesmente porque não temos tudo o que queríamos ter, virámos dependentes do que temos. E culpamos indiretamente Deus, a Igreja e a nossa fé. Porque ela não nos deu aquilo que nós tínhamos em expectativa. Quando nós precisamos entender que a vontade de Deus é a sua vontade acima da nossa. E se aquilo que nós fazermos contribuir para o avanço do seu reino, então a sua vontade estará connosco e nos irá abençoar. Somos rivais da palavra de Deus porque não a queremos ler na totalidade. E aquilo que nos fere e nos ataca, nós lutamos contra isso. Por isso andamos desanimados na nossa fé, porque nós não conhecemos aquilo que nós acreditamos. Porque nós não conhecemos aquilo que nós acreditamos. Nós dizemos que acreditamos em Jesus, mas não o conhecemos. Porque não conhecemos a sua palavra. Porque andamos vazios, desiludidos. Porque pensamos que a nossa fé, ela nos vai aconchegar na caminha e dizer: és tão bonitinho. Mas a nossa fé diz: olha, o Senhor Jesus morreu por ti, porque tu és um pecador, mas Ele ama-te. E nós pensamos: puxa, é verdade. Eu não mereço, mas eu sou amado. Não porque eu sou especial de corrida, não porque eu sou bonito ou sou importante, mas porque Ele me ama. E a verdade é que Jonas nos trouxe pronto a obedecer e tu estás pronto a obedecer. O teu tempo, o teu dinheiro, os teus dons. Sabem, Jonas ganhou uma vantagem de nós. É que Jonas reclamava, mas ele fazia. É verdade. Nínive era uma grande cidade em extensão, em rebeldia e pecado. Mas a verdade é que Nínive, ela precisa de um grande Salvador. O grande Salvador envia os pequeninos e frágeis pregadores que somos nós. Porque nós somos frágeis e pequeninos. Porque o mundo não precisa de um grande pregador, o mundo precisa de um grande Salvador que vai sair através de ti. Porque tu vais anunciar o grande Salvador, não interessa o grande pregador, interessa o grande Salvador que tu anuncias. Porque nós olhamos às vezes: Senhor, como é que vamos mudar? Como é que vamos influenciar este mundo? Está completamente perdido. Mas nós pensamos assim quando nós esquecemos a quem nós anunciamos. Nós anunciamos Jesus Cristo. Aquele que morreu e que deu a sua vida por ti e por mim. É Ele que transforma a nossa vida.
É Ele. Não está em nós. Não está em mim. Está nele. O poder, a honra, a glória está nele. Então não importa o teu tamanho, mas sim o grande Salvador. Deus pode usar-te. Jonas era pequeno, mas a obra de Deus vai ser feita. Deus vai te levar a lugares perigosos onde a tua fé será testada. Diz-me, quem és tu na fila do pão? Não somos nada. Somos mais uma pessoa na fila do pão à espera do pão. Quem és tu no meio disto tudo? Somos mais um. Somos mais um número. Mas ao menos que eu seja um número de multiplicar. Que eu seja um número de multiplicar o amor de Deus. 8 coisas que precisas saber para nós concluirmos. A graça de Deus segue os seus filhos. Os seus filhos. Não são todos filhos. Segue os seus filhos. Já preguei o que é ser filho, quem são os filhos de Deus. A graça de Deus segue os seus filhos. A graça de Deus não lança os teus pecados do passado em cara. Aqui à parte também não o deves fazer na tua casa, com a tua família. Se Deus não faz contigo, não faças com os outros. Não tires em cara os pecados do passado. Perdoa e recomeça. Porque se queremos que Deus nos dê o recomeço, devemos dar recomeços aos outros também. 3. Todo o livramento de Deus tem o alvo de gerar obediência. E quando eu falo livramento, pode ser um problema. Já falámos. Toda a situação que Deus traz à tua vida, dificuldade, problema, vem para gerar obediência. Estamos mais perto dele. Porque Deus está a lutar pela tua vida. Deus está a lutar. Às vezes nós pensamos assim. Às vezes as pessoas assim, mas parece, eu que sou crente, pá. Estou sempre a levar porrada nesta vida. Há aqueles bandamecos que não são crentes. Olha, é só dinheiro, é só viagens. Parece que têm vida fácil. Eu reclamava disso. Até que eu comecei a perceber. Deus falou-me no coração. Tiago, os problemas que eu trago à tua vida, sou eu a lutar pela tua vida. Sou eu a lutar pela tua vida. Sou eu a trazer-te para mais perto de mim. Sou eu a trazer-te para teres mais sensibilidade. É logicamente que Deus vai nos abençoar. Obviamente, sou grato a Deus, Deus nos cuida. Mas às vezes há esse sentimento. Porque hoje muitas coisas nós vemos na televisão não é bem assim, né? Nós vemos aquelas pessoas ricas, pensamos que eles têm vida maravilhosa, mas depois começamos a ver o filho suicidou-se, o outro não sei o quê, divórcios, perdas disto, perda daquilo. Tem muita coisa, mas nós temos esta ilusão. Mas os problemas, muitas vezes, é Deus a lutar por nós. Então o livramento tem o alvo a gerar obediência. Sabem, a quarta coisa que precisam saber é um homem ou uma mulher que ora é um homem que vai. Jonas orou. As práticas da vida cristã se tornaram um fardo para o cristão comum, porque já não acredita que Deus é capaz. Quando nós oramos, se nós somos pessoas que oramos, nós fazemos. A nossa vida de oração é refletida pela nossa forma de agir. Se nós oramos, nós fazemos. Eu não oro e fico parado. Não, eu oro e eu faço. Eu vou, Senhor. Eu estou disponível. Porque Jonas orou. É um fardo dobrar o joelho. O problema é que temos uma visão errada de Deus. Esquecemos que é o nosso Pai. A quinta coisa que precisas saber é que tu és fraco. Eu sou fraco, mas Deus é forte. É nele que nós encontramos força. A sexta coisa é que Deus não se curva aos caprichos do nosso coração. Deus está-se marimbando para a tua vontade de quereres ter uma mala da... Como é que é marca a cara? Louis Vuitton. Deus está-se marimbando para isso.
Deus quer lá saber disso. Tu queres fazer o que tu quiseres. Deus não vai dobrar o seu coração para te ceder essas coisas. Às vezes nós manipulamos Deus. Deus, se eu tiver muito dinheiro, eu vou fazer assim. E Deus, estás tu, mandar areia para os meus olhos. Deus, quando eu tiver tempo, Deus, eu vou fazer. Não, estás tu. Deus é muito enganado. Nós nos enganamos Deus, tentamos enganar Deus. Mas Deus não vai nas nossas conversas nem cantigas. Entende isso? 7. Toda a tempestade tem um fim. Nenhuma tempestade na nossa vida dura para sempre. Quando estiveres no meio dela, lembra-te, isto vai acabar um dia. Ela não dura para sempre. A oitava. Isto nem existe, oita. Isto está todo trocado. Fogo. Oitava. Estou a poupar nas palavras. Estamos em tempo de poupança. 8. Os dias terríveis não ditam a nossa vida. Os dias terríveis não devem ditar a nossa vida. Não permitas isso. Por fim, e podemos ficar em pé, nós somos Jonas. Todos precisamos da graça de Deus. Todos precisamos de segunda oportunidade. Todos precisamos fazer as coisas segundo a palavra do Senhor, não a nossa. E todos precisamos obedecer o ID. Porque Jesus é um Jonas maior e melhor. Jesus nunca ficou em dúvida. Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus carregou a cruz, caiu, se levantou e foi até ao madeiro. Nós temos um capitão que vai à nossa frente e podemos seguir os seus passos, que é Jesus. Amém? Então nós entendemos, e nós temos um coração, entendemos que Deus ama a todos, mesmo aqueles que desobedecem. Mas a obediência não pode ser um estágio final. Porque mesmo quando nós obedecemos, lembra-te sempre, quando nós falhamos, a mão do Senhor está sempre estendida para nós, para nos dar uma segunda oportunidade. Porém, a segunda oportunidade que Ele nos quer dar, eu não gosto do termo segunda oportunidade, mas o que Ele nos quer dar é Jesus. Porque quando quando Deus nos dá uma segunda oportunidade, nós pensamos assim, é para nós começarmos outra vez. Não. A segunda oportunidade que Deus dá é para Jesus agora começar. É para Jesus agora pegar o controle das coisas, está bem? Então, quando nós pedimos ao Senhor Jesus uma segunda oportunidade, não, Jesus, agora eu quero que Jesus assuma o controle das coisas. Porque isto é o meu sentimento de segunda oportunidade. É eu entender que na primeira vez fui eu que controlei as coisas à minha maneira. Agora, a segunda vez, não, Senhor, que seja Jesus a controlar as coisas e seja feita a sua vontade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amém? Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor Jesus. Obrigado por este tempo na tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor. Nós possamos olhar para a tua palavra, Senhor, porque todos precisamos dela. Todos nós, Senhor. Todos nós precisamos aprender, todos nós precisamos crescer, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a pôr em prática, Senhor, estas coisas. Ensina-nos a pôr em prática, Senhor. Por isso, Deus, nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida, Senhor. Entregamos nas tuas mãos a tua igreja, Senhor. Para que nós possamos ter um coração de obediência, Senhor. Um coração obediente à tua palavra. Um coração desejoso de fazer a tua vontade, Senhor. Possamos ser dedicados a ti, Senhor. Amando-te, Senhor. Não só de boca, mas desde a nossa forma de viver, tendo compaixão uns com os outros, procurando ouvir o coração uns dos outros, Senhor. Deus, não julgando, não nos precipitando, mas tendo um coração sedento por Ti, ouvindo o Teu id, Deus, ouvindo o Teu chamar. Possamos ficar perto de Ti, Senhor, entendendo que Tu tens o melhor para a nossa vida, Senhor. E não temos medo dos peixes que vem à nossa vida, mas permitindo que Tu nos guies, Senhor, para a Tua vontade, Senhor. No Teu santo nome, Jesus. Amém. Encher este lugar.
neste lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, ó Deus. Amém. Enquanto nós louvamos a Deus, nós vamos também levantar a nossa oferta, está bem? Vamos acabar como começamos, a adorá-lo, a louvá-lo. Amém.